Hoje estamos no 11º dia da campanha dos 54 terços. O tema desta campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, irmãos e irmãs, saber que Cristo é o caminho da verdade e não deixar ser liberto por essa verdade é buscar as coisas do mundo e não querer viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque saber que Cristo é o caminho de salvação, muitos de nós sabemos, mas são poucos que procuram estar no caminho do Senhor. Nem todo aquele que diz meu Senhor, no reino do céu entrará. E Jesus, quando pronuncia esse versículo ali, conversando com os judeus, falando da liberdade, eles ao mesmo tempo acreditaram, mas Jesus diz: para você ser liberto do pecado, precisa conhecer a verdade e ser liberto por ela. E, no entanto, muitas das vezes a gente apenas quer conhecer a verdade, mas não permitimos a libertação na nossa vida. Não permitimos Cristo agir na nossa vida. Porque, às vezes, para ser liberto, a ação do Cristo entrar na nossa vida, nós precisamos deixar de lado muitas coisas que nós somos apegados. Muitas coisas que nos distanciam de Deus, principalmente os maus costumes, o pecado. Às vezes vivemos no pecado, mas não queremos abandonar. Procuramos viver mais o prazer da carne do que alimentarmos o nosso espiritual. Então nós precisamos nos conhecer Jesus, mas também viver dentro do amor de Jesus. É engraçado, hoje mesmo a gente estava falando a respeito desse assunto. Muitas vezes a gente vê uma figura do inimigo, do demônio. Ele é feio, chifre, fogos, e a gente fica assustado. Mas, no entanto, muitas das vezes, esse demônio que aparece nessa figura feia, mas, no entanto, às vezes nós estamos caminhando. O demônio na nossa vida não é aquela figura, mas sim o pecado que cometemos. Às vezes ele vem até de uma maneira bonita, simpática, para nos convencer a continuar. Então aquela ilusão que nós temos, aquele ser feio, mas, no entanto, nós apegamos com as coisas que ele nos oferece. E às vezes fica difícil, porque servir Jesus, servir Cristo, muitas vezes nós vamos passar por coisas, por tempestade, vamos ser atacados por pessoas que às vezes estão próximo de nós, e aí nós fazemos a escolha entre o mundo, entre as coisas do mundo, entre estar num convívio social bem com as pessoas, vivendo aquilo que o mundo nos oferece, ou estar procurando a conversão. Porque o demônio não é tão feio como se parece na figura. No entanto, às vezes nós permitimos ele caminhar lado a lado com nós, porque é o pecado. Então nós temos que entender essa questão, conhecer a verdade, ser liberto por ela, mas também é expulsar o inimigo da nossa vida e a sua ação. Deixar Deus trabalhar no nosso íntimo, deixar Deus nos ensinar a fazermos a conversão firme, com firmeza, com o pé no chão. Acreditar e crer que Jesus, em tudo nele eu posso, mas é dentro dos meus limites, dentro dos ensinamentos de Cristo. Porque não dá para ficar, sou liberto, a partir de agora estou salvo porque conheço Jesus, mas a minha ação às vezes é contraditória. Que liberdade que liberdade eu tenho na minha vida se no entanto eu não vivo o que está na Sagrada Escritura? Então precisamos compreender isso. Para ser liberto por Cristo, eu preciso também viver o teu amor, ser contemplado, procurar estar na tua presença. Então é muito claro
a palavra de Deus ela não dá brecha para nós viver em cima do muro. Ou somos cristãos ou não somos cristãos. Ou somos libertos por Cristo ou não somos. Conhecer que Cristo é o caminho de salvação, todos nós conhecemos. Mas são poucos que procuram ser salvos. São poucos que procuram ser libertos. Porque nós somos apegados às coisas do mundo. Para ser liberto por Cristo, eu preciso abandonar as coisas do mundo. Viver dentro do propósito, dentro daquilo que Deus nos oferece. Deus nos oferece a liberdade total na nossa vida, mas é ficar livre do pecado, é distanciar do pecado, é essa liberdade. Porque às vezes nós buscamos riquezas e, no entanto, deixamos de lado a nossa riqueza espiritual. Às vezes buscamos bens materiais terrestres e para isso magoamos as pessoas, passamos em cima de que quer quem seja para chegar no nosso objetivo e esquecemos que Deus está na face das pessoas. Nós somos constituídos segundo a semelhança do Pai. Não dá para viver essa lógica mundânea, abraçando o pecado, convivendo lado a lado com o inimigo. Ou somos de Deus ou somos do inimigo. Não há meio termos nessa questão. Não há meio termos na nossa vida. Ou é ou não é. Ou vive ou não vive. Ou pratica ou não pratica. Não dá para dizer que conheci Jesus, mas se não pratico o amor. Sendo que Jesus é o amor verdadeiro. É a verdade. Que Jesus é o caminho de salvação, mas eu preciso trilhar esse caminho com a responsabilidade do amor na minha vida. Ter o amor comigo e andar por onde eu estiver, praticando o amor para com as pessoas que necessitam. Praticando a liberdade com aqueles que estão ao meu redor e aqueles que precisam ser livre. Falar desse Cristo, mas testemunhar. Apenas falar do Cristo vivo, da libertação e não ter testemunho quando olha. Porque às vezes nós falamos de um Cristo que nos liberta, mas quando olhamos para a nossa vida, ela é toda amarrada. Não há libertação, toda atrelada ao pecado. Então que salvação, que libertação que eu encontro dessa maneira? Nunca. Porque se eu não permitir, se eu não expulsar o inimigo da nossa vida e permitir Jesus entrar e ensinar a fazer a conversão, plantar a semente do amor no meu coração, jamais serei liberto por Cristo. Por isso que temos que estar sempre atentos a todas as nossas questões, aquilo que fazemos no nosso dia a dia e buscar verdadeiramente servir Jesus. Mas servir não por obrigação, mas por amor, por tudo que aquilo que Ele fez por nós, dando a sua vida para que todos nele crêem tenham a vida eterna. Nós temos que trilhar o nosso caminho e ao encontro de Cristo. Deixar Deus agir em nós e permitir essa libertação. Senão, não seremos livres. Jesus oferece a liberdade. A liberdade para nós. Mas a liberdade de deixar de ser escravo do pecado. Não a liberdade que muitas vezes a gente busca. A liberdade de ser rico, ter dinheiro. Claro que ter dinheiro, se for conquistado com teu suor, não há problema nenhum. O problema é às vezes que nós tiramos do outro para crescer a nossa riqueza cada vez mais. Ela tem que ser fruto do nosso suor e não do suor do outro. Quando ela é fruto do suor do outro, ela não é sua, ela é tirada do outro. Então, cabe àquelas pessoas que cometem essas falhas a devolver aquilo que é de cada um e querer apenas o que é seu.